Ontem a gente começou a falar um pouco, né, sobre preposição, não deu tempo de terminar devido ao horário da aula, que tinha encerrado, né? E hoje a gente vai continuar a falar de preposição, né? Vai ser a única classe gramatical que eu vou falar hoje. E daqui a pouquinho a gente vai fazer uns exercícios só pra gente lembrar, aperfeiçoar melhor o nosso conteúdo, tanto de advérbio quanto de preposição, tá? Então ontem, né, eu comecei a falar. Bom dia, Helena, tudo bom? Comecei a falar a respeito do que é uma preposição, falei a respeito de que ela é uma palavra invariável, né? Então, a gente já está vendo aqui as classes gramaticais que são invariáveis para a gramática normativa da língua portuguesa e que ela vai ligar ali duas palavras, estabelecendo uma relação de dependência ou de subordinação. Eu também falei que todo termo que vem antes da preposição é chamado de termo antecedente ou termo regente, assim como o termo que vem após, né, a preposição é chamado ali de termo regido ou também de termo consequente, tá? Então, a preposição ela vai estabelecer esta relação, né, ela vai ser um elo aí entre duas palavras em que eu consiga fazer ali uma estrutura de sentido entre essas duas palavras. É claro que cada preposição vai ter ali um teor semântico, um teor de significado para a construção daquela frase ou daquela oração, tá? A gente vai ver também daqui a pouquinho, dentro do campo semântico das preposições, que uma preposição ela pode equivaler a diversos significados. Então, eu preciso ter muito cuidado na hora de for classificar uma preposição. Eu preciso realmente entender o que a frase está querendo ser dita, né? Qual é a mensagem, qual é a construção de sentido que aquela frase está querendo passar com a presença daquela preposição. Falei também a respeito ontem, né? Só dando uma recapitulada. Falei a respeito também do que pode ser termo regente e do que pode ser termo regido, né? Nem todas as palavras, nem todas as classes gramaticais vão poder funcionar com a preposição. Então, falei aí que os termos regentes podem ser substantivos, adjetivos, pronomes, verbos, advérbios ou interjeições, né? E o termo regente pode ser esses e o termo regido só pode ser, né, substantivos, adjetivos, pronomes. Os verbos, neste caso, só podem estar no infinitivo ou no gerúndio, ou também eu posso ter a presença de advérbios. Tudo bem? Trouxe aqui algumas plaquinhas, né, para a gente dar uma identificada antes da gente entrar realmente no nosso estudo de preposição. Qual é a finalidade da preposição? O que a preposição está querendo falar? Então, apresentei aí, né, essa ideia de ao embarcar. Eu sei que aqui se classifica como uma preposição porque eu tenho um fenômeno que daqui a pouquinho a gente vai ver, que é o fenômeno da combinação, em que aqui dentro tem a presença de um artigo definido, né, que é o artigo o, e eu tenho a presença da preposição a, dando ideia aí de direção, tá? Ao embarcar e desembarcar, cuidado. Percebam que cuidado, né, é uma palavra, é um termo regente que precisa de um complemento com a presença da preposição, que é para a preposição me dizer sobre o que eu vou precisar ter cuidado, né? Então, com o espaço, percebam aí que eu estou ligando, né, com a preposição com o que eu preciso ter cuidado, né? Então, dando aí a noção de sobre, de assunto que eu preciso ter cuidado, tá? Entre o espaço, entre o cuidado com o espaço. Aí, novamente, eu tenho aqui a outra preposição que vai fazer a interligação entre esses espaços, né? Que é do trem e da plataforma. Também trouxe aqui, né, a logo do Fusão, indicando qual é o real significado desta preposição estar inserida dentro da logo do Fusão, né? Então, vem aprender de verdade, dando a ideia de finalidade, para que você vai aprender, né? Então, aqui você vai aprender de verdade. Também mostrei aqui essa característica, né, esse flyer, essa propaganda, né, de passeios. Quando eu falo passeios de barco, eu não estou dando uma ideia de direção, não estou dando uma ideia de finalidade, mas eu estou dando uma ideia de meio, o meio que vamos fazer este passeio. Tudo bem? E também aqui eu estou especificando, quando eu falo grupos de pesca, que grupos são esses que vão fazer o passeio de barco. Tudo bem? Então, percebam aí, ó, que eu tenho duas preposições de, dentro do último exemplo, em que tem características e sentidos completamente diferentes, tá? Então, aqui é o que eu vou reiterar o que eu falei ontem, né?
O que acontece muito nas classes gramaticais é que a gente tenta adivinhar qual é a classificação daquela palavra para a morfologia, né? A gente deixa as análises somente para a sintaxe. E isso é um grande equívoco, isso é um grande erro, porque tudo dentro de uma palavra, tudo dentro de uma oração, precisa ser analisado. Tudo bem? Comecei falando ontem, né? Que também as preposições se dividem em duas formas, né? Então eu tenho as preposições essenciais, que são aquelas palavras que sempre vão ser preposições, tá? Elas nasceram para ser preposições desde a construção da miscigenação da nossa língua portuguesa, né? Porque a gente sabe que a língua portuguesa ela não é uma língua pura, né? Por mais que ela derive do latim, ela não é uma língua pura porque há, dentro da nossa língua, diversas ramificações de outras línguas que também ramificaram do tronco linguístico latino, né? Então, a gente tem ali estruturas do espanhol, estruturas do francês, né? Estrutura do italiano. Então, a nossa língua ela não é pura. Mas quando ela começou a se formar, e aquelas classes, e essas línguas também já estabeleciam normas para a estrutura linguística respectiva, o que acontecia? Essas preposições, né, que estão na língua portuguesa também eram preposições nas línguas que originaram a nossa língua portuguesa, tá? Então a gente viu que as preposições essenciais podem ser essas que eu estou apresentando no quadro para vocês, né? Então, sempre que eu estiver utilizando estas preposições interligando palavras, eu tenho uma preposição. A gente viu ontem, né, lá no advérbio, nas locuções e também nas palavras denotativas, que eu posso ter ali algumas estruturas que podem não entrar dentro de nenhuma classe gramatical, como eu mostrei o exemplo do até. Né? Então, o até ele é uma preposição essencial. Então, a única função dele dentro da língua é ligar palavras, mas nem toda vez ele vai aparecer desta forma. A palavra não seria decorar, a palavra seria estudar as preposições, mas sim, né? Ligando, não, sendo direto, a tendência é que sim, tá? Que a gente tenha ali um domínio sobre elas, até porque a gente constrói a todo momento enunciados, discursos, produções textuais, e a gente precisa interligar nossas ideias, né, dentro de um período, através das preposições, né, ligar essas palavras aí que a gente quer utilizar, tá? Vocês percebam que não são muitas, né? Então é uma quantidade que é bem tranquila. Tudo bem? E também a respeito da utilização de pronomes essenciais com os pronomes oblíquos, né? Falei aqui do ti. Uma coisa que a gente precisa... uma coisa que a gente precisa lembrar, galera, é que o você... Por que a estrutura do você pode estar equivocada? A gramática tradicional, né? Se a gramática, vamos pensar aqui na gramática tradicional mesmo. Não admite, não coloca o você como pronome pessoal do caso reto, correto? Né? Então, o único pronome pessoal do caso reto que tem é o tu. Só que acontece? Se a gente for pensar numa estrutura linguística e a gente vê, pode integrar palavras com preposições? Como assim, Vitor? Então, a gente vê que o você, essencialmente, né, para a gramática tradicional, ele é um pronome de tratamento. Então, pronomes de tratamento admitem a presença do artigo, como eu mostrei lá no comecinho, que os termos regidos podem ser pronomes. Mas o que acontece? A língua ela não é cristalizada, a língua é mutável, né? Então, a língua todo tempo está se modificando. E o que está acontecendo? Novas gramáticas, chamadas de gramáticas linguísticas, adotaram você como pronome pessoal do caso reto, equivalendo à segunda pessoa. O que acontece? Quando eu tenho um pronome pessoal de caso reto de segunda pessoa, este pronome sempre vai ser sujeito. Então, eu não posso ter um sujeito, né, ligado a uma preposição. Por mais que eu tenha ainda o você como pronome de tratamento, eu preciso ter noção de como que eu estou utilizando esta palavrinha que no caso é você. Né? Então, por que isso acontece? Por culpa nossa mesmo de que somos falantes do português, né? Ao invés de utilizarmos apenas o tu, o que aconteceu? Optamos também utilizar o você como pronome pessoal do caso reto, né? Então, às vezes, acaba ocorrendo esse equívoco de eu simplesmente utilizar o você, onde ele não devia, por culpa nossa mesmo, de utilizarmos ele como pronome
pessoal, ao invés de utilizarmos apenas como pronome de tratamento, tá? Então, como agora a gente já tem essa transitividade aí entre pronome de tratamento e pronome pessoal, o que é recomendado hoje, né, dentro das gramáticas linguísticas que já estão mudando as gramáticas tradicionais? Que se faça a utilização de preposições com pronomes oblíquos tônicos, né? Então, no caso aí, o ti. Tudo bem? Deixa eu só ver o que o Vitor está falando. Ah, tá. O A, né? Eu vou já explicar essa característica, Vitor. Eu deixei uma folha de slide exclusiva para falar sobre essa diferença entre artigo, entre pronome e preposição, tá? Eu trouxe essas três características da gente identificar cada coisinha. Tudo bem, galera? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Ontem, lá, ó, Casa de Maria. Percebam que se eu tiro isso aqui, faz sentido eu falar Casa Maria? A não ser que for o nome da casa, né? Casa Maria. Mas se eu não estou lidando com o nome da casa, não tem sentido nenhum eu falar, né? Olha, a Casa Maria. Que relação eu estou estabelecendo entre casa e Maria? Né? Percebam que a preposição ela é essencial, ela é muito importante para a construção, né, da minha frase, a construção da minha própria oração. Tudo bem? Então, na casa de Maria, atribui-se uma noção de posse, né? Então, a casa pertence a Maria. Voltei para casa, noção de destino. Sair com Maria, ideia de companhia, né? Esse com, estar em casa, lugar. Então, percebam aí que eu tenho diversas preposições que estabelecem esta relação entre um termo regente, que está antes da preposição, com o termo regido, que está após a preposição. E a preposição, ela vai também apresentar um significado para esta relação que está acontecendo entre o termo que está antes dela e o termo que está posterior a ela. E eu preciso ter a interpretação correta a respeito desta relação de significado. Ok? E tem as preposições acidentais, né, que são preposições que, ora, não pertencem à classe das preposições, mas uma vez ou outra vai aparecer interligando palavras, né? Então, quais as preposições acidentais mais comuns que a gente tem? Então, a gente tem aí o como que é conjunção, o mediante, o conforme, o segundo, o durante, o senão, o afora, o visto, o exceto e o consoante. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, neste exemplo, o que acontece? Ó, tudo saiu conforme combinamos. Percebam que o conforme, ele está ligando duas orações. Eu tenho aqui a primeira oração, que é, deixa eu pegar minha canetinha, tudo saiu. Percebam que eu tenho o sujeito e eu tenho ali um verbo intransitivo. Qual é a minha segunda oração? Nós, que o nós aqui está oculto. Opa, ai, ficou horrível, galera, vocês entenderam. Nós combinamos. Percebam que o conforme, essencialmente, vocês têm como dessa palavra, né? Percebam que esta palavra, né, a priori, sempre vai ser o quê? Conjunção, porque ela está ligando duas orações. A primeira oração, tudo saiu. A segunda oração, conforme nós combinamos. E o conforme está ligando. Só que eu também posso utilizar esta conjunção e transformar ela em uma preposição, que é o conceito que a gente está vendo agora de preposição acidental. Olha lá, ó. Nós agimos. Perfeito, eu tenho uma oração. A sua ordem é outra oração? Não. A sua ordem não é outra oração. Então percebam aí que o conforme está ligando a estrutura, a sua ordem, com o verbo agimos, né? Então com aí a ação da minha oração. Percebam que não há uma ligação de oração, mas uma ligação de palavras, tá? Então percebam aí que o conforme não é uma conjunção, mas é uma preposição, dando a ideia aí de conformidade, né? Então dando a ideia aí de eu estar agindo conforme, né, de acordo com alguém ou com algo. Tudo bem? Então, muito atentos a essas características das preposições acidentais. Por isso que eu falei, galera, vocês precisam ter certos domínios da morfologia para que vocês consigam entender essas características. Opa, conforme, ele não é
ele não é uma preposição, mas ele é uma conjunção. Mas aqui ele não está ligando duas orações, ele está ligando duas palavras. E uma característica é, todo pronome acidental sempre vai ser utilizado com o pronome pessoal no caso reto, tá? Quando eu quero me referir a pronome, tá? Então, eu nunca posso utilizar um pronome, uma preposição essencial com o quê? Com o pronome pessoal do caso reto. Porque pronomes essenciais, pronomes pessoais do caso reto não admitem preposições que são realmente preposições. Mas eles admitem palavras que pertencem a outra classe gramatical, mas que podem ser convertidas em preposições. Tudo bem? Então, olha lá, ó. Todos exceto eu, não posso falar todos exceto mim, todos exceto me. Ó, a gente viu que as preposições essenciais, que são aquelas... Ah, tá, o conforme. Beleza, achei que era o... Analisa a primeira frase comigo. Tudo saiu conforme nós combinamos. Conforme combinamos. Perceba que este conforme, ele está ligando duas orações. A primeira oração é tudo saiu, né? E a segunda oração é nós combinamos. O conforme, ele está ligando estas duas orações, estabelecendo entre essas duas orações uma relação de conformidade. Né? Por que eu chamo de orações? Porque eu tenho um verbo aqui e eu tenho um verbo aqui. Eu tenho dois verbos, eu tenho dois períodos. E como é que esses períodos estão sendo interligados? Pelo conforme, dando ideia de conformidade. Tudo bem? Na oração abaixo, a gente tem dois verbos? Não, a gente tem apenas o quê? Um único verbo, que é o verbo agir. Nós agimos. A sua ordem é uma estrutura que também está ligado ao verbo agir pela, agora, preposição conforme, também dando ideia de conformidade. Mas por que as classes nessa palavra se modificam? Porque na primeira eu tenho a interligação de duas orações. Vou repetir. Eu tenho a interligação das duas orações e na frase abaixo eu não tenho a interligação entre duas orações, mas entre duas palavras. Quais palavras? Ordem e agimos. Então, percebe aí que conforme não está ligando agora na oração abaixo duas orações, mas duas palavras? Quais palavras? Ordem e agimos. Tudo bem, Suiane? Deu para entender agora? Então, por isso que a palavra conforme, enquanto palavra pertencente à gramática, ela é uma conjunção. Ela tem que ser colocada como uma palavra que vai interligar duas orações. Mas ela pode transitar para as preposições também. Quando ela transita, ela é chamada de preposição acidental. Sim, pode sim, Yasmin. Não, Gabriela, pode sim. Porque aí o você, né, enquanto pronome, enquanto a gente coloca ele no caso dos pronomes pessoais, ele vai ser do caso reto. Sim. Deixa eu ver o que a Yasmin falou. Nada, eu achava que você não era considerado pronome pessoal do caso reto. Para a gramática tradicional, ele não é. Mas, o que acontece? A gente utiliza muito o pronome pessoa, o pronome de tratamento como pronome pessoal do caso reto. E, atualmente, há diversos estudos dentro da Academia de Letras em que já está catalogando o você como pronome pessoal do caso reto. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês rapidinho. Esta gramática aqui, que inclusive é muito boa, Aprender e Praticar Gramática, né, do Mauro Ferreira, recomendo para quem tem acesso. Essa gramática, ela é muito boa, porque ela traz ali uma linguagem muito mais tranquila, tá? É Aprender e Praticar Gramática. Ela não é uma gramática tradicional, tá? Ela é uma gramática linguística. O que é uma gramática linguística, professor? Lembra lá quando eu falei no começo, logo nas primeiras aulas a respeito da diferença de língua e fala? Né? Isso é o conceito da linguística, que é a ciência que estuda a língua. Então, ela vai estudar os aspectos linguísticos, os aspectos da língua e da fala simultaneamente. Tá? Então, a gramática, ela só estuda os aspectos da língua. Da fala, ela não estuda. Então, o que muda a língua? A nossa fala. Então, devido a gente utilizar
essas estruturas na nossa fala, a gente acaba modificando a língua. É muito comum muita gente preferir utilizar o você ao invés do tu. O mesmo caso ocorre com muita gente que prefere usar o a gente ao invés de nós. Tá? Então, é por conta dessas modificações na língua que acaba que a gramática tradicional vai precisar se readaptar. E galera, acredito que não falta muito tempo para que o você entre como pronome pessoal em qualquer nova gramática que surgir aí de modo tradicional. Tá? Gramáticos como Bechara, que é Evelyn do Bechara, como o Segali, como o Cunha e Sintra, que são gramáticos muito renomados no Brasil, o Cunha e Sintra já começa a adotar o você como pronome pessoal do caso reto. Mas o Bechara, que é um dos maiores gramáticos, e também o Segali, não adotam. Tá? Então, isso que eu falo. Eu passo as informações para vocês, que é para vocês começar a ter noção de estudar a língua não por um viés tradicional. Porque o tradicional ele não dá conta dos aspectos que vocês utilizam na fala, né? Porque o que acontece? Se a gente for parar para pensar, nossa fala está muito, mas muito equivocada com o que a gramática tradicional aponta. Né? Então, eu trago essas questões linguísticas como uma forma de pensamento de você, para vocês pensarem e começar a utilizar as estruturas tanto linguísticas como as estruturas tradicionais. Tudo bem? Para quem quiser, a Cleópatra até recomendou também, né? Estou me sentindo muito blogueiro agora. Tirei em print. Né? Dessa gramática, ela é realmente muito boa. Ela é de uma linguagem muito fácil. É por ela também que eu estruturo as minhas aulas, que eu estudo também a respeito da gramática. Ela não é uma gramática relativamente barata, mas vale o investimento porque ela é muito boa. Tudo bem? Não sei se tem PDF, João, mas vale procurar. Acredito que você encontra. Na Deep Web, na Deep Web dos livros, com certeza você encontra. Tudo bem? Ah, tá. Observação. Então, olha lá, ó. Lá nas preposições, que são realmente preposições, eu não posso, em hipótese nenhuma, utilizar preposição, né, com os pronomes pessoais do caso reto, quando a preposição ela é essencial. Por quê? Porque pronomes pessoais do caso reto não admitem, em hipótese nenhuma, a presença da preposição junto a eles, quando elas são preposições essenciais. Agora, quando são palavras que não são preposições, mas acabam tendo função de preposição dentro da oração, aí pode-se admitir a utilização com o pronome reto, tá? Mas por que ele admite? Porque ele já saca, ele pensa assim, opa, isso aqui tá funcionando como preposição, mas eu sei que não é uma preposição essencial, é uma preposição acidental. Tudo bem? Dúvida, Yasmin, ok? Ok. Vamos lá, continuando então. Locução prepositiva, tá? O que é uma locução prepositiva, senhoras e senhores? É quando eu tenho, né, duas ou mais palavras em que elas juntas vão ter função de preposição, ou seja, elas vão ter que interligar palavras dentro de uma frase ou de uma oração, tá? E qual é a estrutura de uma locução prepositiva? Ela sempre tem que terminar com uma preposição, tá? Toda locução prepositiva precisa encerrar-se com preposição. Olha lá, ó. Eu tenho a estrutura por causa de, ao lado de, apesar de, até a, acima de acordo com, de frente a. São estruturas que vão interligar palavras, né? Assim, Deus está acima de todos. Porque eu lembrei do slogan do Bolsonaro, tá? Mas eu sei que essa frase ela é horrorosa, no sentido de Estado laico, tá? Mas por que essa... Olha, percebam aí, ó. Deus está acima de todos. Percebam que acima de está ligando quem? Todos a Deus. Né? Então, Deus acima de todos. Então, a noção é que eu estou estabelecendo com esta locução prepositiva que é ligada por uma palavra, mais uma preposição final, estou estabelecendo esta ligação. Olha os exemplos. Eram agradáveis para com os amigos. Né? Então, percebam aí que eu estou ligando quem? Os amigos a agradáveis. Tudo bem? Porque como é que eu estou ligando isso? Com a preposição, com a locução prepositiva
para com. A proposta estava de acordo com o pedido. De acordo com está ligando pedido a proposta. Tá? Então, saímos abaixo de chuva, né? Chuva está sendo ligada pela locução prepositiva com o verbo sair. De boa? Então, locução prepositiva sempre tem que ser finalizada com uma preposição. Uma coisa que confundem muito também com locução adverbial. Locução adverbial não se encerra com preposição, tá? Somente a locução prepositiva. Aqui a gente vai ver dois fenômenos, tá? A gente vai ver aqui o fenômeno da combinação. O que acontece? A preposição pode se juntar a alguns artigos ou também a pronome relativo onde, né? Ou também pode ser o advérbio, estabelecendo uma nova preposição, tá? O que acontece aqui? Quando tem o processo de combinação, a gente vai precisar lembrar do processo de justaposição, que a gente vê lá em estrutura e formação de palavras. É a mesma coisa. O que acontece? A preposição vai se juntar com uma outra classe gramatical e eu não vou ter o quê? Uma perca fonética e nem de escrita, como que acontece na composição, né, de justaposição. Então, olha lá, ó, eu tenho a preposição a, né, porque eu não tenho preposição o, o que me diz que essa preposição aqui, que esse a é preposição, este o é artigo, eu junto estes dois e formo a preposição ao. Percebam aí que eu não tenho perca de escrita, porque eu continuo escrevendo a mais o o, e eu não tenho perca de fonética também, porque eu continuo falando a, o, né? Então, ao. Agora eu tenho a preposição a, aqui o pronome relativo onde. O que eu vou fazer agora? Vou juntar estas duas palavras, formar este novo pronome relativo, que vai estar ligado agora a verbos que dão ideia de movimento. A gente vai ver isso bonitinho, podem ficar tranquilos. E percebam aí que eu apenas juntei os dois, não tive perca de escrita e não tive perca de fonética, tá? Não tive perca de pronúncia. Continuo falando aonde? Aonde? Então, toda vez que eu tenho a preposição se juntando com outras classes gramaticais em que não há perca de escrita e nem perca de fonética, eu tenho uma combinação. Uma contração agora, a gente vai fazer analogia, né, com o processo de aglutinação, em que eu vou juntar duas palavras e eu vou ter perca de escrita e de pronúncia. Então, olha lá, ó. Eu posso pegar a preposição de e juntar com o artigo o e vou formar do. Eu não falo de o, né? Eu falo do. Então, percebam aí que houve uma síncope, né? O que é síncope? A queda de uma letra. No caso aí, a letra E foi sincopada e eu formei uma nova preposição com esta contração. Então, eu tive perca de escrita e perca de pronúncia. De mais a, da. De mais esta, né? Que no caso aí é a preposição de mais o pronome demonstrativo esta. Eu formo uma preposição desta. Tá? Então, percebam aí que eu tenho aí modificações e isso é chamado de contração para a preposição. Tudo bem? Então, aqui, ó, percebam nossa belíssima crase, que é o karma de muitos, ela é nada mais, nada menos que uma contração entre o artigo a e a preposição a. Tudo bem? Eu não falo a, eu falo a. De boa? Combinação, lembra, processo de justaposição. Contração, lembra, processo de aglutinação. Precisamos ter algumas atençõezinhas, tá, galera? Olha o que acontece aqui, ó. Não se deve contrair a preposição ao artigo ou ao pronome reto antes de verbo se o termo seguinte for sujeito. Olha os exemplos e a gente vai analisar belíssima essa atenção. Ele fala o seguinte, ó, que eu simplesmente não posso contrair, né, a preposição com o termo que está após ele quando este termo for o quê? Artigo ou pronome, né? Porque o pronome ele pode estar tendo função de sujeito e o artigo pode estar o quê? Pode estar ligado, né? Determinando o sujeito da oração também. Quando isso ocorre, eu não posso fazer esta contração, tá? Olha os exemplos que eu trouxe. Vamos analisar esse que está arriscado.
É muito comum falarmos da seguinte forma: chegou a hora dele sair. Percebam aí que eu tenho dois verbos, né? Eu tenho o verbo chegou e eu tenho o verbo sair. Todos os verbos apresentados nesta oração de período composto, o que acontece? Tem respectivos sujeitos. O do verbo chegou seria o pronome ele, né? Que está oculto. Ele chegou. Quem é o sujeito do verbo sair? Percebam aí que dele é a contração de quem? De mais ele. Percebam que o sujeito do verbo sair é ele. O que a regra fala? Que eu não posso, em hipótese nenhuma, fazer a contração da preposição com o artigo ou pronome reto, né? Em que este pronome reto esteja antes do verbo, se este pronome for ou não, ou se esse pronome for sujeito, tá? Então percebam aí que eu sei que o sujeito do verbo sair é ele, só que ele não está colocado de forma pronominal porque ele está em contração com a preposição. Então, qual é a forma correta de eu construir essa oração? Chegou a hora de ele sair. Por que eu não posso contrair isso aqui? Porque ele é pronome pessoal do caso reto e é sujeito do verbo sair. Quando se ocorre, eu jamais posso fazer a contração disso com isso. Olha o segundo exemplo. Está na hora de a criança ir dormir. Percebam aí que eu tenho o verbo estar e eu tenho o verbo dormir. Novamente, o verbo estar, o sujeito está oculto, né? Ele está. Se a gente for parar para pensar, analisar isoladamente cada oração. E quem é o sujeito do verbo ir dormir? Aí eu vou olhar, né? Quem é que vai dormir? A criança. Eu sei que a criança é o sujeito da minha oração. Mas o a é o quê? É artigo que está ligado a este sujeito. Quando se ocorre também, quando eu tenho um artigo ligado ao sujeito de um verbo, eu também não posso fazer a contração da preposição com este artigo. Então, eu não posso estruturar a minha oração, né, da seguinte forma: está na hora da criança ir dormir. Eu sei que parece tranquilo, eu sei que parece uma fala, né, do nosso dia a dia que a gramática admite, mas não, tá? Por que ela é errado perante as normas gramaticais? Porque eu sei que criança é o sujeito do verbo dormir e a criança está sendo determinada por um artigo. E antes desse artigo há uma preposição. Tá? Então eu não posso fazer essa contração entre o artigo do sujeito do verbo que está depois da preposição. Tudo bem? A preposição após, ela também pode funcionar como um advérbio equivalendo à estrutura atrás, tá? Então, olha lá, ó, terminada a festa, saíram logo após. Percebam que este após eu posso modificar para a estrutura atrás, né? Então, terminada a festa, saíram atrás, né? Dando a noção aí de tempo. Ok? Então, percebam aí que após está ligado ao verbo sair. E traz, né, no sentido aí de preposição, só pode ser utilizado com locuções adverbiais ou locuções prepositivas. Não posso utilizar a estrutura traz isoladamente, sozinha, tá? Então, quais as formas que eu posso utilizar a palavra traz? Com as locuções por trás, para trás e por trás de. Percebam aqui, ó, que são locuções adverbiais, e isso aqui é uma locução prepositiva porque termina em preposição. De boa? Aqui, Vitor, a diferença entre o a, né, que pode causar muita dúvida, sendo ele preposição, artigo e pronome. Analisem comigo. Artigo só vai ser ligado a um substantivo. Então, o artigo a só vai aparecer em substantivos femininos. O pronome, ele é um pronome o quê? Que equivale a ela, né? Então, o a enquanto pronome está substituindo um pronome pessoal do caso reto ou um substantivo também, tá? E o a equivale a ela. E o que é a preposição? É o termo que liga duas palavras. Então, olha lá os exemplos que eu trouxe para vocês. Não a vi novamente. Percebam aí
que isso aqui funciona como pronome oblíquo, porque eu simplesmente posso pegar este a e substituir por elas. Tudo bem? A ideia do verbo ver, né? Quem vê, vê algo. Quando eu falo bem assim, olha, eu não vi. Automaticamente vocês me perguntam, se eu não vi o que, professor? Então eu respondo, eu não vi ela. Só que se eu coloco ela depois do vi, vai ter um efeito aí que a gente chama de cacofonia, né? Que é esta pronúncia meio não, essa pronúncia feia, né? Porque vai parecer que eu estou falando viela, né? Viela, viela, viela. Então, eu vou contrair este pronome, pessoal do caso reto, ela, para o pronome oblíquo átomo, tá? Então, ele está substituindo. Então, eu poderia falar, não vi ela novamente, só que para não ter essa cacofonia, não estaria errado, né? Mas causa ali um desconforto na fala, né, de quem ouve. Ele está substituindo. Agora, a preposição. Percebam aí que eu estou ligando o verbo chegar a outro verbo chorar. Chorar aí está sendo substantivo? Não, está exercendo a função mesmo de verbo, praticando a ação. Né? Então, a ação de chorar. Então, percebam aí que não está à frente de um substantivo e não está substituindo um pronome ou um substantivo. Mas o que está acontecendo? Ele está ligando duas palavras. No caso aí, dois verbos. E percebam aí que eu falei agora, ó, conhecia a moça. Moça, se eu for parar para pensar na classe gramatical, eu vou saber que ela é um substantivo. E à frente de um substantivo, né, tem o a que está determinando a moça. Então é essa a diferença que eu preciso ter em mente. Pronome oblíquo a sempre vai substituir ou o pronome pessoal do caso reto, ela, ou até mesmo um substantivo. Poderia falar, né? Não vi a Yasmin. Percebam que Yasmin é substantivo próprio. Eu posso substituir Yasmin por a. Não a vi. Ponto. Quando é preposição, liga duas palavras, né? Tendo ali algum sentido semântico. E quando é artigo, significa que vai estar ligado a um substantivo. Tudo bem? Relação de semântica, tá? Das preposições. O que acontece? Ó, o a, ele pode ter uma relação de sentido de distância, de lugar, de modo, de tempo. Então, olha lá, ó, a relação de distância é que eu vou dar um limite até essa distância. Tá? Então, quando eu falo a cachoeira fica a 2 quilômetros da rodovia. Percebam que eu estou ligando o quê? A estrutura quilômetro, né, 2 quilômetros, a palavra cachoeira. E eu estou estabelecendo uma relação de distância entre uma coisa a outra. Tudo bem? De lugar, né? Muitos desabrigados tiveram que dormir ao relento, né? Faltou um Rzinho dele. Ao relento. Então percebam que ao relento tá ligando, né, o lugar onde eles dormiram. Então eu estou estabelecendo essa relação de lugar. Tudo bem? Ouviam-se algumas pessoas conversando a meia voz. Então a meia voz, esse a, tá ligando o modo como as pessoas conversavam. Tudo bem? Com a preposição com, né, ela pode estabelecer uma relação de causa, de companhia, de modo também. Então, olha lá, ó, a causa. Com o inverno, os pastos ficam totalmente secos. Percebam que a causa dos pastos ficarem totalmente secos é por culpa de quem? Do inverno. E eu estou estabelecendo essa relação de causa entre os pastos ficarem secos e a ideia de causa, né, que é o inverno, com a preposição com. Tudo bem? Companhia, né? Então, os exploradores desceram o rio com um guia. Então, eu estou estabelecendo a relação, né, de guia com a noção de exploradores. Tudo bem, galera? Opa. Eu tenho o de, né, que é muito utilizado, ele pode ser uma preposição que apresente uma noção de assunto, de causa, de especificação, né? Então, ó, em nossas conversas, ele sempre falava da família. Então, eu estou estabelecendo o assunto sobre que se falava, né, que se conversava. A causa, né? As crianças pulavam e gritavam de tanta felicidade. Então, qual é a causa dessa alegria contagiante, né? Desse pulo, dessas gritarias? A felicidade. Daí a especificação. Roupas de passeio. Não é qualquer roupa que eu vou utilizar. Eu vou especificar que roupa é essa. Galerinha, quando eu me refiro
é uma coisa que a gramática adota quando eu me refiro a noções de autores com seus livros, né? O livro de Machado de Assis, a tendência é a gente pensar que isso é uma relação de posse. Mas quando eu tenho a noção, né, de autoria, a preposição vai ser chamada de preposição de autoria, tá? Então, o livro de Eli, o livro do Machado de Assis. Por mais que eu sei que o livro pertença ao Machado de Assis, quando eu tenho essa noção de autoria de algo, a preposição não vai ser chamada de preposição de posse, mas ser preposição de autoria, tá? A preposição de acontece muito isso, né? O livro do Mauro Ferreira. Eu sei que o livro pertence a ele porque ele escreveu, né? Mas aqui no caso, como eu me refiro a uma ideia de autoria, a preposição vai ser chamada de preposição de autoria. Tudo bem? O em, né, pode ser lugar, modo ou tempo, né? No caso aí de lugar, porque muitas igrejas eram construídas no alto dos morros. Percebam que no é uma contração entre em mais o, tá? Então aí eu tenho a estrutura no. Eu tenho também, né, o sobre, que pode ser de assunto ou de lugar, né? Ganhei um livro sobre o aquecimento global e de manhã havia sobre a grama uma camada de neve. Tudo bem? É claro aqui, galerinha, que eu trouxe algumas semânticas para alguns significados das preposições, mas há diversos. Recomendo que os senhores, né, deem uma pesquisada. Isso é incentivo para vocês estudarem, não ficarem presos somente à minha explicação. Aqui eu estou abrindo a mente de vocês para o que pode acontecer na preposição, mas também vai muito além de mim os estudos em língua portuguesa. Peguem um dicionário, peguem uma gramática que vocês estiverem, né? Procurem tabelas da internet nas relações de semântica das preposições. Por quê? Isso faz com que você tenha o ato de analisar as preposições e comece a pensar na produção textual de vocês, que é muito importante, de uma maneira diferente ao utilizar as preposições. Porque às vezes a ideia que está na cabeça de vocês é linda. Chega no papel, é uma ideia completamente diferente, porque às vezes você não utilizou os mecanismos linguísticos de maneira adequada. Você poderia, por exemplo, estar utilizando o de com a ideia de causa, mas na verdade você utilizou com uma ideia de assunto. Tá? Então vocês precisam ter esta concentração de saber que tipo de preposição vocês estão utilizando e como isso vai ser interpretado por quem lê a produção textual de vocês. Para finalizarmos a nossa aula, eu tenho aqui um poema do Vinícius de Moraes, tá? Para a gente analisar a presença aqui de algumas preposições e o que ele está atribuindo de significado para estas preposições, tá? Este pequeno poema é chamado, né, Essa Sentada ao Piano. Ele pertence à coletânea, né, do Todo Amor, do Vinícius de Moraes, tá? É um dos meus poemas preferidos, por isso que eu optei em colocar. Então, olha lá, ó, ele fala o seguinte: essa sentada ao piano, opa, já tenho aqui a primeira preposição, 22 anos em flor. Depois eu vou explicando a semântica das preposições, tá? E o anjo do meu arcanjo é a dona do meu amor. Deus que me dê vida imensa e eu hei de dizer ainda: Antônia, você não pensa que a vida é uma coisa linda? Olha lá, ó. Dentro de um poeminha, né, praticamente aí de 2, 4, 6, 8 versos, em 6 versos eu tenho a presença de preposição, né? Então, em cada verso eu tenho uma preposição. Sentada ao piano, perceba que dando uma ideia de quê? De lugar, né? Então, eu estou ligando o piano ao lugar onde eu sentei, né? Onde foi onde alguém sentou. Então, o ao dando ideia de direção, né? De destino. 22 anos em flor. Eu estou especificando esses 22 anos. Esses dois 22 anos são em quê? Né? Em flor. Então, eu estou especificando esses 22 anos. Né? A noção aí é da ideia da primavera, tá? É o anjo do meu arcanjo, né? Dando uma relação aí de posse. É a dona do meu amor, né? Também estabelecendo uma relação de posse. Deus que me dê a vida imensa e eu hei de dizer, né? Então, uma ideia aí de finalidade. Ele vai falar alguma coisa com um propósito, com uma finalidade. No caso aí é uma pergunta, né? Antônia, você não pensa que a vida é uma coisa linda?
Então percebam aí que um poema básico, ele se constitui de preposições que apresentam e faz com que eu consiga ter uma interpretação a respeito do que está sendo querido, do que está sendo passado dentro do poema. Tudo bem, galera? Dúvidas? São que horas? Opa, horário certinho que eu tinha reservado. Galerinha, vamos sofrer um pouquinho? Vamos jogar um quiz? Porque eu vi que todo mundo joga quiz. Aí eu fico, gente, por que eu não posso também jogar? Vamos fazer um quiz de 10 questões? Ai, gente, é fácil, não é difícil. Deixa eu liberar o quiz aqui para vocês. Nesses 15 minutinhos que nos resta. Sim, o surto vem agora. Gente, vocês não reclamam quando é das outras disciplinas. Quando é na minha, vocês reclamam. São só 10 questões, galera. Deixa eu só liberar aqui rapidinho. São 12, na verdade, eu errei. Reclamamos sim em todos. Mas comigo vocês não irão reclamar. Let's go. Eu vou... Acho que nem todo mundo está com acesso, né, aos grupos. Eu vou mandar aqui. Não sei se a galerinha que está nessa semana, né, está com acesso aos grupos. Alguém me confirma? Meu Deus, eu já tenho tantos planos para as aulas presenciais. Ai, gente, por favor, eu não vou me sentir culpado, tá? Só para deixar claro isso. Acho que é assim, né? A senha, caso peça, eu vou mandar lá nos grupos, tá? Mas acessem esse link, Join My Quiz. Eu mandei aqui. Acessem esse site, que tá aí, joinmyquiz.com, e depois coloquem aí este código, 244211. Rápidos. Já foram? Aqui, galera, tá aqui no chat. Acessem esse site aqui, ó. Ah, tá. Foi mal. É porque o Alexandre tá falando comigo. Aí eu mandei só pra ele. Aqui. E aqui. Opa. É o ponto .com. Esse 244211 é o código para vocês entrarem na sala. Já entraram? 244211. Obrigado, Alexandre. Achei que era Alessandro. Vamos. Eu já falei que eu não me sinto culpado por estar fazendo quiz com vocês e ver vocês surtarem. Mentira, eu me sinto culpado sim, tá? Mas eu não transpareço muito. Vamos. Olha, avisando que eu não sei narrar, mas eu vou falando, tá? Só para dar uma pressão em vocês. Alguém quer o auxílio? Obrigado, gente. Eu vou até compartilhar o rank pro Alexandre ir fazendo a narrativa, porque ele é muito bom. Já, todo mundo? Bora. Não vou me identificar. Olha, se eu não vou me identificar ganhar, a gente não vai dar crédito a esta pessoa, tá? Porque ela não está se identificando. Então. Compartilha aí, Elivelto. Oi? Compartilha a tela. Ah, já? O pessoal tá entrando aí. Você vai tirar até o fone. Não, Suiane coloca este fone.
Ai, gente, eu tô muito empolgado, porque eu vi o desespero de vocês, foi muito legal. Você sabe que eu amo muito vocês. Oi, todo mundo? Ei, mas as questões. Ó, são 45. Eu até aumentei, eu botei 45 segundos, tá? Só pra você. Como é frases, né? Então, pra vocês analisarem. Mas assim, analisem de forma. Vão por eliminação. É bom que dá no tempo certinho que a gente vai estar aqui. Alguém mais tá entrando ou já posso começar? Um, dois, três, quatro, cinco, sete. Tirando a Helena, alguém mais vai tentar entrar? Tá. Eu vou começar porque a gente não ficar também muito tempo e estourar o tempo, até porque uma e meia vocês retornam para a aula, né? Então vamos lá. Começando. 5, 4, 3, 2. Boa sorte, amados. Amo vocês. Preciso tirar este som. E vamos para mais um quiz. Olha aqui. Já foi a primeira. A Lucy já está em primeiro lugar. Eita, que o ranking começa a se movimentar, meu irmão. Pessoal acertando, pessoal errando. Errar faz parte, ainda tem como se recuperar. Lúcia entrega a sua primeira posição. A Lei pega o primeiro lugar. Bora, gente, bora. O tempo tá passando. Dida sobe para o segundo lugar. Eita! Vixe, KKK fica em primeiro após acertar 3 seguidas. Esse Vixe, KKK, será que ele vai continuar em primeiro, acertando todas as questões? Não vou me identificar, também está subindo. Eita! Jéssica Eita! está na sua terceira correta, meu irmão. E o Vixe KKK continua na sua quarta correta. Jéssica também subiu para o terceiro lugar. E o ranking se modifica. Tem gente que já está na quarta, tem gente que está na quinta, tem pessoas que estão indo para a sexta questão. Vixe, KKK errou sua quinta questão. KKK, será que ele vai descer? Ai, gente, isso é muito empolgante. KKKK. A Jéssica está... E Jéssica acerta sua quinta questão em sequência. Gente! Jéssica está acertando todas, meu irmão. É doido, é? Majusa já subiu para o quarto lugar e Sui está logo atrás dela. E Jéssica acerta a sexta questão seguida e vai para o primeiro lugar. Vixe, KKK, vixe, você está descendo para o segundo. KKK. Maju está na sétima questão, em terceiro lugar. Jéssica erra sua primeira questão. Será que ela vai entregar esse primeiro lugar? O pessoal já está vindo logo atrás dela com 5 questões, 6 questões certas em seguida. Evelyn está em segundo, Lucy Maju em arrasando. quarto. E Maju vai para primeiro lugar, acertando 6 seguidas. Esse ranking fica cada vez mais movimentado, meu irmão. Tá. Evelyn vai para primeiro lugar, Maju acerta e sobe novamente. Maju e Evelyn, primeiro e segundo. A batalha continua, o confronto continua. Caraca. Larissa Valério também está querendo lutar por esse páreo. Vixe, KKK já está terminando
o seu questionário. Mas aguarda, em terceiro lugar. Maju, Evelyn, Larissa vem numa sequência de corretas. Maju com 8, Evelyn com 8 e Larissa com 7. Quem será que vai ficar com esse primeiro lugar? Tá terminando, tá terminando. Vixe, KKK está na sua última pergunta, em segundo lugar, com 3 corretas em sequência. Evelyn vai para a sua 9ª correta em sequência. Maju também está na sua última resposta. Como será que vai ficar esse placar, hein? Nós temos 4 minutos, no máximo, para finalizar esse questionário. Vamos lá, gente. Maju já finalizou. Já finalizou, mantém o primeiro lugar. Mas será que vai ficar até o final desse questionário? Vamos lá, vamos lá. Se demorarem para responder, a gente vai ter que finalizar, hein? E o placar começa a se movimentar. E Evelyn pega o primeiro lugar com 10 questões em sequência. A Evelyn está empolgadíssima, meu irmão. Chegando na sua penúltima questão. Vixe, KKK também terminou. Sui segue logo atrás no segundo lugar, na sua 6ª questão correta. Quem será que vai ficar com o primeiro lugar, hein? Larissa está em 4º. Jéssica passou o Vixe, KKK. Vixe, KKK. Sui pega o primeiro lugar, finalizando o seu questionário. Mas Evelyn não desiste, rapaz. Evelyn vai, pega o primeiro lugar com 11 questões corretas em sequência. Falta só uma para ela finalizar esse questionário. Pense num questionário competitivo esse, meu irmão. Todo. E agora ela finaliza com 12 questões respondidas corretas em sequência. E as pessoas estão começando a finalizar o seu questionário. João Luiz, Larissa. Bora lá, Dida. Tá terminando. O pessoal ainda pode chegar em primeiro, em segundo, em terceiro. Vamos lá. Las, Kaká. Esse Kaká deve jogar muito futebol, rapaz. Bora, Dida. Bora, Gabi. 2 minutos para finalizar esse questionário. 1 minuto, professor. Bora, galera. Vitor comenta, eu bobeei muito. Gente, as questões nem estão fáceis, nem são difíceis, estão bem tranquilas, só para vocês pegarem o pique da lista de exercício, que lá sim tem algumas questões mais trabalhadas. Babado, babado, o professor fala que no próximo vai ser um grande desafio. Comenta também que esse só foi para suar. Só foi para aquecer. Sui joga fogo, joga lenha, joga álcool. Diz que se eu comentar o próximo de exatas desse jeito, ela vai à loucura. Bora, Mas ela galera. continua em segundo lugar. Só 2 pessoas para a gente finalizar. Vai, vai, vai. E vamos finalizar. Dida, ainda faltam questões. Kaká, ainda faltam questões. Cada uma faltam 2 para movimentar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não percam, não desanimem. Dida subiu para 5º lugar, rapaz. Bora, só falta mais uma. O professor vai ter que finalizar o questionário. Bora, bora, que eu vou finalizar. Bora, Kaká. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4,
3, 2, 1. Respondam. Vai, Dida, responde a última. 0.2, 0. Fechou! Como é que fecha o questionário, Alexandre? É lá no final, do lado superior direito. Endgame. Ah, tá aqui, né? O professor clicou em 0.1, em 0, endgame. E o jogo acaba, pessoal. Quem venceu? Parabéns, Em Evelyn, terceiro Ciane. lugar, Majozinha em segundo, Sui e em primeiro, Evelyn. Parabéns, gente. Muito obrigado pela participação. Isso foi muito importante para a gente aprender um pouco mais sobre a língua portuguesa. Obrigado, gente. Lista de exercício, não esqueçam, isso foi um aquecimento. Encontro vocês na próxima aula, na semana que vem. Tchau! Um grande abraço. Tchau!